Olha só, pessoal, nesse módulo a gente vai fazer o primeiro contato da química com cálculo, tá? Então é a hora da gente aprender tudo que a gente precisa para nos suportar nos cálculos químicos. Eu chamo então de relações numéricas, tá? É o nosso contato de química com cálculo. Então tem algumas relações numéricas fundamentais sem as quais a gente não consegue andar com a química, tá? No que diz respeito à parte de cálculo, a parte quantitativa, tá? Vamos lá. Massa atômica e massa molecular. A massa atômica de um elemento químico, ela já está fornecida na tabela periódica. Mas só para você ter uma noção, sem que eu precise perder muito tempo, se você pegar a sua tabela periódica, por exemplo, o elemento químico boro, a massa atômica dele está escrita aí 10,8. O elemento cloro está aí escrito 35,5. Por que são números quebrados? Só para você ter uma noção, sem que a gente precise fazer um exemplo. A massa atômica ela é calculada através de uma média aritmética ponderada dos números de massa de todos os isótopos que aquele elemento tem na natureza. Tá? Então, por exemplo, o boro existe na natureza sob as formas dos isótopos boro 10 e boro 11. Só que o boro 10 tem 20% na natureza e o boro 11 tem 80%. Se você fizer uma média aritmética ponderada do 20 vezes o 10, que é o número de massa, e do 80 vezes o 11, vai dar 10,8. Então, aquelas massas que estão na tabela periódica são quebradas, muitas vezes quebradas, porque são médias aritméticas ponderadas dos números de massa daqueles átomos que existem na natureza, tá bom? Então, naturalmente, é só você olhar na tabela, a prova tem tabela. Quando não tem tabela, como por exemplo no Enem, ele já dá a massa atômica na questão, você pega e usa, tá certo? É assim. E a massa molecular é uma consequência da massa atômica que você calcula em função da fórmula da substância. Observa a importância de saber a química que a gente deu em módulos anteriores. Como é importante saber a fórmula dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos, porque aí você consegue calcular as massas moleculares, porque você tem a fórmula. Por exemplo, me ajuda aí a calcular a fórmula molecular desse sal aqui, ó. Peguei um sal mais chato, né? Mas para ficar tudo bem. Esse é o sulfato de alumínio. Vamos fazer o cálculo da massa molecular dele. Então você vai pegar a sua tabela periódica, pegar a massa atômica do alumínio, que é 27. Então é assim, massa atômica está na tabela. Massa molecular é a soma das massas atômicas para constituir, então, a molécula. Então vamos lá. O alumínio é 27, só que são 2 alumínios, vezes 2, tá? Mais o enxofre é 32, que é a massa atômica dele, olha na sua tabela. Quantos átomos de enxofre tem? São 3, vezes 3, mais o oxigênio tem massa atômica 16, pode olhar na tabela. Quantos átomos de oxigênio nós temos aqui? Nós temos 12, tá certo? Vezes 4 e vezes 3, ok? Ao fazermos essa conta aqui, nós vamos encontrar 342. Então a gente diz que a massa molecular do sulfato de alumínio é 342. Normalmente a unidade da massa atômica e da molecular é um U de unidades, tá bom? Tanto da massa atômica como da massa molecular. Tranquilo, beleza? Então massa atômica está na tabela. Massa molecular você calcula a partir das massas atômicas, desde que você tenha a fórmula do composto, você vai somando para chegar lá, tá? A primeira relação numérica completa que a gente tem, aí começa a coisa a ficar mais completa, é a famosa massa molar. O que é massa molar? Aí começa a ficar importante para os assuntos que a gente tem para trabalhar. É a grande conclusão que a gente tem. A massa molar nada mais é que a massa atômica ou molecular, numericamente falando, só que não expressas em unidades, e sim expressa em grama. Olha só isso, eu vou repetir. A massa molar é tão somente a massa atômica ou a massa molecular, numericamente falando, só que expressa em gramas. Ou seja, qual é a massa molar do sulfato de alumínio? A massa molar do sulfato de alumínio é 342 gramas. Observa,
Numericamente é a mesma coisa, só que para ser em gramas não posso chamar de massa molecular, tem que chamar de massa molar. Esse molar vem de mol, que é o conceito que a gente vai usar muito daqui para frente. Por isso que a unidade que muita gente escreve é isso, gramas por mol. Molar para 1 mol. Abrindo isso, fica assim. 1 mol de Al2SO4,3, ou seja, 1 mol do sulfato de alumínio pesa, me ajuda? 342 gramas. Por que eu estou brincando assim? Porque eu já estou te preparando para a montagem da regra de 3. Nós já estamos nos preparando, tá? Então, isso aqui é uma primeira linha da regra de 3. E por que eu escrevi 1 mol? Porque a massa é molar, é para 1 mol, que pode ser escrito assim ou que pode ser escrito assim. Eu gosto muito aqui de baixo, porque isso aqui já gera uma regra de 3. Beleza? Então, nós estamos fazendo as relações numéricas. Já estamos na segunda relação, vamos terminar agora, tá? Preste atenção.